Benefício: tripanossomíase bovina. Essa é uma doença que entrou recentemente aqui no Brasil e que tem causado grandes prejuízos para alguns produtores rurais. Vamos então entender melhor sobre essa doença e, é claro, as formas adequadas de tratamento na nossa conversa de hoje com o médico veterinário e colunista do canal AgroMais, o Marcos Rezende. Oi, Marcos, bom dia primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. É sempre um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Satisfação sempre nossa. Bom, Marcos, eu imagino que, assim como eu, muita gente que está nos assistindo aqui hoje nunca ouviu falar nessa doença. Então, acho que é bacana a gente ir por partes, conhecer melhor aí essa tripanossomíase, né? Fala pra gente de onde ela veio e porque, assim, os relatos no Brasil, pelo que eu entendi, são recentes, né? Então, de onde ela veio, como ela é transmitida, enfim, um animal pode passar para o outro, dá uma pincelada em relação a essa introdução, digamos assim, pra gente. Bora lá, vamos conhecer essa doença, né, Felipe? Mas ela não é tão nova assim, viu, Felipe? A primeira descrição de caso aqui no Brasil foi em 1972, em um búfalo na cidade de Belém, lá no meu querido estado do Pará. Depois, já tiveram relatos de surtos que aconteceram na fronteira entre Brasil e Bolívia. A equipe da Embrapa fez um trabalho e publicou esse trabalho em 1997 a respeito desse surto em 95. O que está acontecendo agora é que a gente foi relapso com essa doença. Essa doença se alastrou por todo o Brasil e como é uma doença que confunde um pouco com uma outra doença, que é a tristeza parasitária bovina, ela foi sendo levada, digamos assim, sem muita atenção, só que elas são parecidas na manifestação clínica, mas o tratamento e as consequências da tripanossomíase são muito mais graves. Essa é uma doença transmitida por uma mosca, uma doença comum, que era muito comum na África, também conhecida como doença do sono, que aqui no Brasil acomete também seres humanos, né? Mas é o Trypanosoma cruzi, que acomete seres humanos. No caso dos bovinos, é o Trypanosoma vivax ou então o Trypanosoma evansi, né? Que são mesma espécie, mesmo gênero de doença, né? De doença do agente causador, e é transmitida por um mosquito, por uma mosca chamada tsetse. Aqui no Brasil, a principal fonte de transmissão foram as agulhas contaminadas. Pode acontecer também a transmissão por insetos tabanídeos, por mosquitos que fazem a picada de um animal para outro? Pode, mas a principal forma é por meio dessa mosca tsetse e também por agulhas. E é por isso que essa doença, Felipe, se tornou tão comum nos rebanhos leiteiros, principalmente naquelas regiões que faz a aplicação de citocina, que utilizam agulha para vários animais, que faz a aplicação de injeção de um animal sem trocar agulha. Então, a doença acabou se alastrando. É uma doença grave que pode levar os animais à morte, que está aqui faz muito tempo, mas que só agora acendeu o sinal de alerta. Bom, e quais são os sinais clínicos ali que o animal apresenta, o animal doente apresenta e que acendem um alerta ali no produtor rural? Felipe, ela confunde muito com a tristeza parasitária bovina, tá? Que a gente já falou aqui sobre ela, que é aquela transmitida pelo carrapato e também por algumas moscas. Bom, a tripanossomíase, ela causa febre, mal-estar nos animais, os animais ficam quietos, mais sossegados no canto. Ela também, aí vem o diferencial dela, também vai provocar anemia, e aí o diferencial dela das outras é que ela pode provocar também um lacrimejamento muito profundo. E acontece também pode acontecer a conjuntivite. Os animais, eles ficam, em geral, em um canto, tem uma queda de produtividade muito grande, viu, Felipe? E abrupta. O animal hoje ele está produzindo 20 quilos de leite, 30 quilos de leite, amanhã ele está produzindo 5, 4, ou seja, a queda é bastante abrupta. Nos animais de corte, um emagrecimento progressivo e pode acontecer o que a gente chama de emaciação. O animal pode ficar também com papeira, ou seja, por conta da hipoproteinemia que o animal acaba acontecendo, por conta da anemia, que é muito grave, e aí o animal acaba fazendo papeira. Então, são alguns dos sinais clínicos que o produtor pode observar. Bom, e a partir do momento que esses sinais clínicos são observados, quais as consequências que um animal doente pode trazer no sentido de produção? Ele perde rendimento, diminui a produção, enfim, quais são as consequências que essa doença traz ali para o produtor?
É bastante impactante, viu, Felipe? Porque a queda na produção leiteira, no caso dos animais leiteiros, ela é abrupta. E a queda é difícil você reverter. Como a doença é uma doença de tratamento mais prolongado, você acaba tendo complicações bastante graves em relação à produção, se você não agir rapidamente. No caso de animais de corte, ou mesmo animais em desenvolvimento, eles acabam entrando em progressivo estado de emagrecimento e, ao evoluir essa doença, os animais podem vir a óbito também, tá? Ela pode matar, e é muito comum matar os animais se o tratamento não for feito da maneira correta e em tempo, viu, Felipe? Pode provocar aborto também. É muito comum vacas que estão prenhes, quando são acometidas por tripanossomia, elas acabam abortando. Por quê? Porque o animal entra em estado de anemia, febre muito alta, acaba que o feto não resiste e acaba sendo abortado. Muito bem, agora com a doença confirmada, então, no rebanho, qual o tratamento indicado para essa doença? Existe um tratamento já estipulado aí, um protocolo? Existe, Felipe. Por muito tempo a gente aqui no Brasil teve que importar produtos, porque o Brasil não tinha alguns princípios ativos que são utilizados, como é o isometamídium. O nome do tratamento é mais complicado que o da doença, viu, Felipe? É um princípio ativo, né? Tem vários produtos com esse princípio ativo. A gente trata com o isometamídium, tá? É um produto que age diretamente no tripanossoma, né? O Evanse, ou Vivance, ou então o Vivax, e acaba eliminando esse agente causador. Mas, junto com o isometamídeo, é fundamental fornecer também terapia de suporte, como vitaminas, solução hidroeletrolítica e outras coisas mais que favorecem o animal, antitérmico, que favorece o animal a se recuperar mais rapidamente, voltar a se alimentar, voltar a ingerir água, porque quanto mais rápido ele volta a se alimentar, o quanto mais rápido ele volta a fazer a sua ingestão hídrica, mais rapidamente esse animal se recupera do estado de convalescência provocado pela doença. Muito bem, Marcos. Muito bacana. A gente, como sempre, nessas nossas conversas, trazendo informações muito didáticas, você trazendo muitas informações de maneira muito didática para a nossa audiência. Mas antes da gente encerrar essa nossa conversa de hoje, eu queria aproveitar a sua participação para pegar de você um comentário, aí, uma avaliação rápida, porque o governo informou ontem que o Brasil se tornou um país livre da febre aftosa sem vacinação animal, né? Essa era uma informação que a gente já vinha trazendo aí há algum tempo, conversando aí em algumas participações. Queria saber a sua avaliação em relação a esse anúncio, o que ele representa para a pecuária, enfim, como você vê esse anúncio? É o reconhecimento do trabalho bem feito, Felipe. O Brasil já vem há décadas, há vários governos, há vários ministros, ou seja, um projeto de Estado, ou seja, nós precisamos ficar livre da febre aftosa. E isso foi encarado, Felipe, de uma maneira muito boa, ou seja, quando existe um projeto de Estado, a gente consegue fazer. Sem esse ou aquele, então isso aconteceu. E reconhecimento ao trabalho feito pelo pecuarista, que vacinou, pagou pela vacina, e quem investiu nisso foi o pecuarista. Ele pagou pela vacina, pagou pela mão de obra e vacinou todos os seus animais. Reconhecimento, Felipe, aos veterinários, meus colegas, que trabalharam arduamente fazendo a orientação correta. A gente vem desde uma vacina que provocava um calombo gigantesco, depois para uma vacina bivalente mais tranquila, para vacinação somente nos animais abaixo de 2 anos, e agora estamos livres. Reconhecimento para esses veterinários também, e principalmente também, Felipe, nós precisamos reconhecer às secretarias de defesa agropecuária dos estados, aos fiscais do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por todo esse esforço. Então, esse anúncio, ele é um anúncio de reconhecimento de um trabalho bem feito, de um projeto de Estado que, depois de décadas, chegou na reta final, ou seja, cruzamos a linha de chegada. Mas aí fica a meta, viu, Felipe? A meta e a responsabilidade. Estamos livres, mas precisamos nos manter livres dessa doença. Então, muita atenção às fronteiras, muita atenção à fiscalização sanitária. Precisamos reforçar nossas secretarias de defesa agropecuária para que a gente fique livre, continue livre dessa doença e de outras, como essa que a gente comentou aqui hoje, que podem nos dar bastante dor de cabeça.
E só para agora sim, uma última pergunta aqui, o que representa então esse anúncio? De repente uma abertura de novas oportunidades no futuro? Credencia o país de fato aí como um país que investe na sanidade e pode aumentar, fomentar esse nosso mercado? Enfim, o que representa, pensando em futuro, a gente se tornar um país livre, né, da febre aftosa sem vacinação animal? Felipe, o Brasil já é reconhecido como de excelência em sanidade animal em diversas espécies. Mas é importante a gente ter essa chancela de ser livre da febre aftosa sem vacinação, tendo o maior rebanho do mundo. Isso tem um peso muito grande, porque abre portas de alguns mercados, não são grandes mercados, mas são mercados que pagam muito bem pelo produto brasileiro. Então, isso nos abre portas e nós poderemos entrar em mercados que nós não acessávamos antes. Então, isso é extremamente positivo, não somente para a pecuária, mas também para a suinocultura brasileira, que também tinha barreiras em relação a alguns mercados, graças a essa barreira criada para a febre aftosa. Então, hoje nós abrimos portas, tanto para a carne suína como para a carne bovina, em mercados que antes a gente não acessava. Agora sim, eu queria agradecer demais a sua participação, viu? Por ter trazido para a gente aí essas informações em relação à tripanossomíase e também seu comentário aí sobre esse anúncio feito pelo governo. Queria desejar a você um ótimo fim de semana e na semana que vem a gente volta com um novo assunto. Bom final de semana a você, Felipe. Até lá.